uma alegria nos podermos ter um momento tão precioso que acabamos de ter e precisando mesmo no Espírito desfrutar da liberdade que temos no Senhor e nos alegrarmos como crianças. Não é à toa que Jesus fala que não, você quer que reine, seja como criança. E uma das características que a criança tem é exatamente isso. Ela é livre, ela não está preocupada, os meninos não estão preocupados se vai ter almoço, se não vai ter, não estão esquentando. Estão se alegrando. E o que nós devemos fazer? Uma outra coisa que me chama a atenção quando vimos a alegria dos irmãos cantando, é que eu sonho com aquele dia em que, diante do nosso Rei, Ele orquestrando a todos nós, e pela graça nós estaremos lá louvando o nome dEle, contemplando a face dEle. E depois vamos participar dessas bodas. É o que nos aguarda. Se você tem alguma dúvida daqueles que creem no Senhor e deu a sua vida, lembra, há um futuro glorioso para você. Há um futuro que você não pode dimensionar para cada um de nós. Muito bem. Eu tenho considerado algo que ao Senhor eu tenho pedido que eu não tenho. E às vezes a gente fica inibido de falar algo que você não é tão... Você não é aquilo mesmo, não vive. Mas eu falei, Senhor, eu quero viver isso. E por isso eu quero dar esse passo de fé. Irmãos, eu não lembro, que se já ouviram, não lembro, de alguma pregação sobre humildade. Quando o nosso irmão compartilhava aqui na ceia, alguns aspectos me fez lembrar do período que eu estava estudando para estar compartilhando aqui com os irmãos. Humildade. Ao irmão Andrew Moore, ele escreveu um livro, Humildade, a beleza da santidade. Vale a pena, irmãos, você ler esse livro. É pequeno, não é grande, não. E sem você olhar a Bíblia, quero fazer uma pergunta. Qual é daquela primeira palestra do Senhor, o primeiro sermão registrado no Evangelho de Mateus, dos 5 sermões que temos ali, qual é a primeira, vamos dizer assim, a primeira das bem-aventuranças registrada em Mateus, sem você olhar sua Bíblia? Qual é a primeira bem-aventurança escrita na sua Bíblia? Qual? Alguém sabe? Dei. E como dei? Irmãos, é a chave para das demais coisas. No reino de Deus, eu vou repetir, só entra humildes. Você já orou suplicando a Deus para fazer de você uma pessoa humilde? Você já fez essa oração? Pois eu te aconselho a fazê-la. De coração. Se você quer reinar com Cristo, a humildade é a chave para abrir a porta do reino. Lá não vai entrar ninguém que seja soberbo ou coisa semelhante. Por isso, a expressão registrada lá em Mateus, capítulo 5, verso 3, é bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Vocês viram que é a chave? E desse aí é que vai ser a orientação, a base de tudo aquilo que vem em seguida. Se você não tiver humildade, você não aguenta nem um outro passo. E é interessante, quando Paulo cita a questão da humildade, em outros textos também, o próprio Senhor também, logo em seguida vem mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É muito interessante. No meio está bem-aventurados que choram. Mas choram por quê? Porque aconteceu alguma coisa desagradável com você? Não. Os mansos, eles choram com sede da manifestação do grande rei, o justo. Quantas vezes você já clamou pelo Senhor? Volta, Senhor.
que eu anelo em vê-lo na tua face. Então, irmãos, quero incentivá-lo. Se você ainda não fez essa oração, não deixe para amanhã, faça hoje. Senhor, faz de mim uma pessoa humilde. E a mansidão vem também. Sabe, irmãos? Ainda ontem conversava com uma irmã que não está reunindo regularmente, porque foram tão entristecidos. Ela não disse as causas pelas quais da tristeza dela. Eu achei até bom não dizer. E nós preocupados, tem uma filhinha, em que ela, com o seu marido, pudesse estar reunindo. E conversamos um bom tempo com ela. Convidei para vir. E a gente viu quão difícil, porque a pessoa tem a tendência de colocar de maneira geral. Eu fui ofendido aqui, eu vou em outro lugar, posso ser ofendido também. Segundo ela, o marido dela falou que quer reunir um lugar que tem muitos irmãos, como se isso fosse resolver a questão. Não é. Eles estão do lado nosso. Né? Irmãos, e quantos irmãos estão machucados? Porque na frente nós vamos dizer, quem manda? Quem dirige? Quem dá ordem? Onde está a humildade? Eu não estou falando de salvação, estou falando de reino. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a questão de bem-aventurado, eu sempre lembro de um querido irmão, eu creio que muitos conheceram, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, que foi o Russell Shedd, ele falando sobre bem-aventurança, ele diz assim, traduzindo de maneira bem simples, bem-aventurado é muito feliz. Bem-aventurado, irmãos, refere-se a uma felicidade que excede as circunstâncias, que tem a ver com um profundo sentimento de paz, de alegria, por todos aqueles que foram abençoados com essa salvação que celebramos agora mesmo, partindo do pão, essa salvação que vem e que temos em Cristo Jesus. O bem-aventurado é desfrutar, mesmo em meio às aflições, de uma perene paz interior e ser muito feliz. A tal ponto da pessoa, você não entende essa pessoa, está tudo desmoronando e ele está em paz, porque é algo interno que reflete externamente. Ser humilde, irmãos, essa beleza da santidade que o irmão registra, não é ser uma pessoa fraca. O Senhor era fraco. Não é ser uma pessoa fraca, mas sim é uma pessoa que tem um comportamento de bondade, de amabilidade, mostrando força e serenidade com amor. E é uma pessoa equilibrada. Normalmente, quando nós falhamos em algum contexto e em alguma situação, nós ficamos desequilibrados. E aí você procura equilíbrio, mas procuramos de uma forma errada. Você procura equilibrar justificando a sua falha. Ao invés de, com humildade, você confessar a sua falha. Então, eu desequilíbrio e começo a conversar. Pois é, porque aconteceu isso, porque eu daquilo, porque daquilo. Quero justificar. Para trazer equilíbrio. Eu não trago equilíbrio de jeito nenhum. Mas, se eu tiver uma atitude de humildade, confessar a minha falha, aí eu vou ter equilíbrio. O famoso labirinto, né, que todos nós temos. E a pessoa, quando o nível está errado, como é que ele fica? Os que entendem de medicina aí. Ele não consegue ficar nem em pé direito. Fica tontinho. O contrário é o orgulhoso. É a perda da humildade. E aí está a raiz de todo pecado e mal. Isso, irmão, aconteceu com aqueles anjos lá no início, que começaram a olhar para eles mesmos. E sendo levado à desobediência, o irmão falou muito sério aqui da obediência, eu gostei muito. E são levados à desobediência e por isso foram expulsos.
lá da luz do céu para as trevas. Confere lá, Isaías, depois você lê, capítulo 14. Ele diz assim: subirei, colocarei meu trono lá acima das estrelas. E um dos últimos subir desses serei semelhante ao Altíssimo. Não demorou muito. Ele mesmo, para como serpente, exalando o seu veneno de orgulho, num desejo de ser igual a Deus, ele pegou os nossos primeiros pais e caíram. Por isso, irmãos, a sua e a minha redenção, ela precisa ganhar completa restauração da humildade, porque foi algo perdido lá atrás. É necessário que a restauração da humildade perdida seja ganha por você e por mim, para que tenhamos uma real comunhão com o nosso Criador. Mas, queridos irmãos, como nós precisamos cada vez mais mirarmos a pessoa do Senhor Jesus e ver como ele andou nessa terra, como ele viveu. Mas antes de prosseguirmos, venha o sentimento de orarmos antes de prosseguir. Vamos orar. Senhor, queremos colocar esse tempo diante do Senhor. Eu suplico ao Senhor, não me deixe falar nada fora da tua vontade, mas que o Senhor seja visto, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja considerado por todos nós. Aqui estão aqueles que o Senhor comprou por alto preço. Por isso, Senhor, não me deixe fazer algo de mim mesmo. Ainda que tenha considerado um pouco, tudo o que desejo é que o Senhor seja visto e ninguém mais. Toda a glória ao Senhor, toda a adoração ao Senhor. Por isso, Senhor, conduz-nos pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. Guia-nos, ó Pai, em segurança e fale, Senhor, ao nosso coração. E é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Irmãos, como já dissemos, Jesus, ele veio trazer a humildade à terra que havia sido levada. O irmão disse muito bem no início, a pessoa do Senhor, como foi o caminhar da inversão de valores. Irmãos, eu quero repetir a frase que o irmão disse: a igreja não tem nada a ver com esse mundo. O mundo hostiliza a igreja o tempo todo. E Deus estabeleceu a ordem e ele não muda. Ele colocou o Senhor como nosso advogado. Ele também não muda. E como nosso advogado, eu pequei, vai dizer, pai, Wilson pecou. Mas eu assumi, diz o Senhor, o lugar dele. A punição que o Senhor tem para ele é para mim. Por isso, Senhor, irmãos, nós somos livrados, porque o Senhor tomou essa posição. Ele não é advogado que procura brecha na lei. Não. A lei foi dada e ele cumpre integralmente. Portanto, Jesus veio trazer de volta a humildade que havia ido embora deste mundo. E é tão sério que se eu for olhando a tantas coisas e muitos textos que eu pude olhar, vamos ver alguns. E se você entender um pouquinho de humildade, é plena dependência de Deus. O irmão falou aqui antes, Jesus não fazia nada por ele mesmo. Eu dou graças a Deus, lá em casa de vez em quando eu sou advertido. Porque tem que fazer uma coisa, o pai se orou. Opa! Olha como a gente é. O Senhor, ele não dava um passo, não tomava uma decisão sem primeiro Pai. E nós? Quantas decisões já tomou na vida? E consultou ao Senhor antes de decidir?
Quantas? Então, irmãos, isso é marco de humildade. Eu não posso tomar decisão por mim mesmo. Eu dependo dele. Ah, mas é tão simples, dependa dele. Para tudo. Só Jesus pode fazer-nos participante dessa humildade. Mateus capítulo 11, eu creio que vocês conhecem muito bem, verso 29, ele diz assim, Mateus 11, verso 29. Olha a declaração que o Senhor faz aí de uma maneira muito linda. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe, irmãos, gostaria que você gravasse isso, que isso mexeu comigo. A humildade é o único solo no qual a graça se enraiza. Vou repetir. A humildade é o único solo no qual a graça se enraiza. A falta de humildade é suficiente para explicar os fracassos e ruína do ser humano. Vê Provérbios. As lições sérias que nós encontramos ali em Provérbios. A soberba, que vem depois, queda, ruína. É uma lei, irmãos. O que é soberbo pode aguardar, a queda é certa. E quanto mais alto, maior o tombo. Eu já vivi um pouco e vivi em quartel. Vou resumir bem. Todos aqueles que usavam das suas autoridades, porque é a hierarquia, que usava da sua autoridade com soberba, foi dramático o final. Então teve um que me marcou de uma maneira muito forte. Dramático o final. Uma das maiores punições que o ser humano pode receber é desprezo. Enquanto estava na ativa, ele ordenava. Depois ele foi para a reserva. E agora ele aparece no quartel e quer ordenar. Como? E aí agora ele quer juntar para si amizade. E não consegue. Eu poderia dar mais exemplo, eu não quero entrar nesse caminho, mas é claro, irmão. E eu contemplei isso, eu vi o antes e o depois. Isso foi uma séria advertência para mim. No meio dos filhos de Deus, muitos que se levantaram de uma maneira arrogante, muitos deles não estão caminhando mais com o Senhor. Como eu suplico ao Senhor, faz de mim uma pessoa humilde, Senhor. E faz de mim uma pessoa mansa que eu não sou. O Senhor tem os meios dele para fazer. E eu quero realmente que o Senhor faça isso na minha vida. Paulo nos ajuda um pouco sobre essa questão, que eu acho bem interessante, que aqueles que acham que são um pouco melhores em Romanos capítulo 3, verso 24, ele diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como que eu vou ser arrogante? Como que eu vou achar que eu sou melhor do que os outros? Se eu sou tão pecador quanto os demais. Mas graças a Deus não para só no verso 23, Romanos 3, 23, mas tem o verso 24. Que coisa boa! Continuarmos a leitura. Tem o 24, verso 24, diz assim, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Há uma saída. Mas para a saída, irmãos, é em Cristo, que nos dá um exemplo tão lindo de humildade. Por isso, irmãos, a nossa redenção tem de ser a restauração da humildade perdida.
Provérbios, capítulo 15, verso 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Ainda no verso 4 do capítulo 22, diz: a humildade e o temor do Senhor trazem riqueza, glória e vida. Jesus pode te dar vida, vida em abundância. Como, irmãos, manter essa unidade sem humildade? Tira a humildade, vamos ter unidade. Vamos ser um. Impossível. Vou pegar alguns exemplos bem práticos. Como que o Senhor trabalhou com os dele? Lembra de Lucas, logo no início, se não faz memória, capítulo 5, o Senhor passa a noite orando, e depois que ele termina pela manhã, ele sai escolhendo os seus. Aí ele escolhe aqueles que vão caminhar com ele. E veja, irmão, o que deu. De um deles, que tristeza. Aliás, dois, mas um teve uma atitude muito nobre. Tá? Porque às vezes você lê assim rapidamente, mas se você pegar as palavras, o texto, bem original, quando Pedro nega o Senhor, e a expressão que o Marcos usa, que segundo alguns, que Marcos escreveu segundo que Pedro ditava, ele diz que Pedro braquejava. Olha no dicionário, tem que braquejar. Palavra pesada aí. Mas o Senhor há sempre o caminho, porque Ele é humilde e manso de coração. Você não precisa ter medo de chegar nele, Senhor, eu falhei, eu pequei, eu te ofendi, mas eu estou arrependido. Você vai ter pleno perdão. Foi o que aconteceu com Pedro. Né? Com o outro, não. Mas Paulo, nos ajudando nisso aí, a carta dele, uma das cartas da prisão, Efésios, capítulo 4. Vamos ler alguns versos lá? Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1. Olha que Paulo está rogando, ele está suplicando. Esse rogo é pedir uma insistência numa demonstração de humildade. Rogo-vos, capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois, irmão, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda, o quê? Humildade. Não é parte não, irmãos. Com toda humildade. Você quer andar de modo digno? Seja humilde. Né? Com toda humildade. Aí a outra palavra que vem junto, e mansidão. Os irmãos estão percebendo? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um trabalho a ser feito, irmão. Eu costumo dizer, eu lembro, nós estamos à porta, se o Senhor permitir de fazer isso novamente, saímos para ir para São Lourenço, e uma pessoa, vamos assim, irmã, nós temos que ir no passo do mais lento, não é no passo do mais rápido. Portanto, irmãos, aqueles entre nós que são mais crescidos, temos que aprender a ir no passo do mais lento. Porque na casa de Deus, há velhos, há meia-idade, né? Intermediários, há jovens, e há adolescentes, e há crianças. Nós não podemos andar no passo do mais intelectual ou mais entendido. Não, não, não. Temos que aprender a caminhar juntos. Aqueles que estão à frente, às vezes você vai ouvir uma coisa que foi repetida, tenha paciência, ouça. Porque todos do corpo de Cristo podem ajudar na mútua cooperação uns com os outros. Mas, irmãos, se não for com humildade, não funciona. Não funciona. Todos devem cooperar
naquilo que o Senhor te deu. Se você não descobriu ainda qual a sua função no corpo, ore, peça ao Senhor e sirva. Não caia naquela que você está no corpo e não faz nada. Não tem nenhum membro do corpo que não tem utilidade. Você é útil. Para isso você foi chamado. Funcione naquilo que o Senhor te deu. Para Ele. Para a edificação do corpo. Para que tudo funcione adequadamente. Filipenses também nos ajuda a como caminhar e preservar, estarmos unidos. Filipenses capítulo 2, que é um capítulo muito conhecido. Essa carta de Filipenses vai encontrar Paulo falando de alegria em todos os capítulos. O capítulo 4 é um explodir de alegria. E já compartilhamos aqui há um tempo com os irmãos, não é isso? Muito bem. Filipenses capítulo 2. Ele diz assim: se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, fala de entranhas, é coisa bem interna, de misericórdia. Completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, que tenhais amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada. No meio da igreja, não, irmãos. No mundo é competição, entre nós não há competição. Que o Senhor nos livre disso. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Em outras palavras, zele, não só pelas suas coisas, mas zele também pelas coisas que é do seu irmão. Tenha cuidado com seu irmão. Oh, irmãos, que essa humildade capture o nosso coração. E aí não vai ter competição ou coisa semelhante, mas vai haver cooperação. Eu me lembro que eu estava num lugar, eu não vou dizer para ter cuidado, mas eu observei algo que Pedro diz, parece que Paulo fala em Tiago também, em Timóteo também, de como deve ser o tratamento no meio dos irmãos. E Pedro fala isso para nós, na sua carta. E quando isso é perdido, irmãos, é tão sério. É tão sério. Do respeito que deve haver. E Pedro, capítulo 5 da sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 5, veja lá comigo. Poder falar rogo, outra expressão, a mesma que Paulo está dizendo, é um suplicar. É dizer com insistência, mas com humildade. Pedro vai dizer, capítulo 5, eu vou pegar perto do verso 5. Ele diz uma coisa tão interessante antes, quando ele fala assim: logo, quando o Supremo Pastor manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. E olha o que Pedro diz logo em seguida: rogo igualmente aos jovens, sedes submisso aos mais velhos. Outro sim, no trato de uns para com os outros. Sigivos todos, não é só os jovens, não, os mais velhos também. Sigivos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Portanto, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Deus, no tempo oportuno, vos exalte. E algo que falamos há pouco tempo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E outro texto, Paulo vai dizer assim, que os mais novos devem tratar os mais velhos como pai. Mas os mais velhos precisam ser humildes. Eu fiquei muito alegre num lugar que eu estava, fora de Belo Horizonte, e percebi isso claramente. Que isso seja uma realidade entre nós.
no respeito mútuo. Deus, ele colocou uma ordem. O irmão falou muito bem, ela não será mudada jamais. É tão interessante. A empresa, os que trabalham aqui, sabem muito bem disso. Tem uma hierarquia, não é verdade? E funciona tudo bem. Em todas as empresas. Mas quando fala que é numa casa, não. Principalmente quando Paulo fala em Efésios capítulo 5, da submissão, não. As funções específicas. Não, no lar não. Levanta alguns para se opor. Sabe quem que opõe a isso e que quer destruir os lares? É o inimigo de Deus. E quer julgar isso nos lares dos cristãos. Irmão, não caia nessa. Porque Paulo, quando começa a dizer, muitos pulam, sede submissos uns aos outros. Aí depois ele faz dessa ordem de submissão. Não existe submissão sem amor. Não caia nessa, irmãos. Há uma história, eu não vou dizer história, eu li um livro, não sei qual autor, já tem muito tempo, de uma jovem filha de irmãos que resolveu contrair matrimônio com um homem incrédulo. Os pais aconselharam, não faça isso, minha filha. E ela casou escondido dos pais. Cadê a humildade? Obediência está aí. Uma das coisas, uma das características. E aí, depois de casada, ela começou a experimentar o fruto amargo de um incrédulo. E depois de muito tempo ter enfrentado o fruto amargo de uma pessoa incrédula com a qual ela tinha casado, eu fico pensando por detrás, certamente havia orações dos seus pais por ela, porque os pais nunca deixam de amar os filhos. E sempre vê filho como pequeno. Eles não crescem pelos pais. Aquela preocupação tremenda. Eu sou um. As meninas vão sair, eu vou até o portão, fico olhando se eu guardo. Se eu pudesse, eu ia junto. Muito bem. E ela, na sua meditação, que ainda ela buscava o Senhor, ela conhecia o Senhor, ela resolveu colocar em prática de submissão a um homem crédulo. E arrumava tudo para ele, sem ouvir uma palavra de gratidão dele. Por o tempo que eu fiquei assim, quanto tempo ela fez isso? Não sei. Lá no registro. E depois de algum tempo, os colegas de trabalho deles começou todos eles a criticar as esposas. E ele ficou calado. E todos eles criticavam a esposa, porque minha esposa, papapá, não tinha palavras boas para a esposa. Aí um virou para ele, se você não falar nada, ele falou, se eu falar, vocês vão ficar envergonhados. Mas por quê? Porque quando eu levanto, o café está à mesa, as coisas estão todas arrumadas para mim, eu saio para o trabalho, e quando eu volto, a mesa do jantar está pronta, a toalha, minha roupa, o pijama, está tudo organizado para mim, e ela vem me receber no portão, arrumada. Estou plenamente arrumada, como se fosse sair para uma festa. E eles logo criticaram, duvido. E nomearam 2 para ir com ele, sem que ela soubesse. Foram os 2 colegas de trabalho. Quando já vinha aproximando a ela no portão, exatamente como ele havia dito. E ela disse, meu bem, eu não sabia que você ia trazer os seus amigos. Tem outra coisa do bem, porque ele não preocupava em colocar os víveres adequadamente em casa, não. Preocupava em tomar sua cerveja, seus golos na rua. E eu não pude preparar para os seus amigos. Mas eu vou preparar para eles, vocês aguardam um pouquinho. Mas a mesa para eles já estava pronta. E os amigos viam e nada falavam. Ela foi, com o pouco que tinha, orou, pedindo ao Senhor que multiplicasse, colocou a mesa, eles comeram e foram embora. Era um fato. Naquele dia, os olhos desse homem foram abertos.
E ele reconheceu a esposa que ele tinha. E disse para ela, eu quero esse Deus que você tem. Ela foi submissa ao incrédulo, obedecendo a palavra de Deus. Por isso, irmãs e irmãos, não caia no engano desse mundo. Porque não haverá prosperidade. Haverá desentendimento, discussões e assim por diante na nossa casa. E os nossos filhos estão vendo. Os que têm filhos, eles estão vendo. E pelo fato de, às vezes, nós não termos humildade, o casal pode acertar, mas não vai diante dos filhos para comunicar a eles que houve acerto. E depois os filhos não querem mais saber de nada. Porque fala-se uma coisa e vive outra. Quero dizer para vocês, irmãos, pais, seu filho, sua filha precisa te fragar de prantos ajoelhado diante do Senhor, para que eles entendam aonde está a sua dependência. Eles precisam ver você prostrado aos pés do Senhor, suplicando a Ele. Principalmente se houver uma questão a ser resolvida. Olha para onde minha mãe corre, olha para onde meu pai corre. Essa mulher me chamou a atenção quando li esse fato. Ela resolveu colocar em prática Efésios capítulo 5 e colheu os frutos. Como já lemos, que a humildade e o temor do Senhor, a obediência ao Senhor, ela traz riqueza, honra e vida. Provérbios 16, 18, também nós temos algumas coisas falando sobre humildade. Abrir um parênteses aí, vamos lá em Provérbios. O que nós falamos aqui é mesmo, é que diz que o caminho dos retos, verso 17, podia começar até do verso 18. Quanto melhor é adquirir sabedoria do que ouro. É mais excelente adquirir prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir despojos com o soberbo. Irmãos, como isso é sério? Como eu já disse, por exemplo, os irmãos aqui, de pessoas que eu já vi. Por isso, irmãos, a humildade é a nobreza do reino de Deus e, como Mateus coloca, do reino dos céus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele exibiu de maneira clara a humildade, pois ele se tornou servo de todos. Lembra que nós cantamos, falei de Filipenses, se continuarmos em Filipenses capítulo 2, tenho certeza que vocês lembram que nós cantamos, né? Quando comecei, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que eles, desistindo da forma de Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo. Se esvaziou, se humilhou. E ele assumiu uma forma de servo. E como o Senhor serviu. Pois, irmãos, confere. Eu sei que você sabe. E é interessante, Marcos
no capítulo central, que muitos chamam aquele capítulo áureo do livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, você lembra que é registrado lá? Onde ele diz que o Filho do Homem não veio, pois ele diz, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E que mais? E dar a sua vida. Quando fala de submissão, Wilson, dê a sua vida pela sua esposa. Se isso acontecer, irmãos, há ordem na sua casa. Lembra, irmãos? E aqui eu quero trazer a memória, eu creio que é muito claro para os irmãos, também se vê filmes, aqueles filmes antigos lá, né? Da época das guerras de espada, quando aquele comandante, aquele general ganhava, era triunfante, né, sobre outra nação, como que ele entrava na cidade? Montado num alazão, grande cavalo, né? Branco, com toda imponência, e os vencidos atrás se arrastando, e ele, o grande general vencedor. Como o seu general entrou em Jerusalém? Como, irmão? Você lembra? Confere lá em Mateus 21. E é interessante que Zacarias, capítulo 9, ele fala isto. Mateus repete. Aí vem o teu rei, humilde, montado no jumentinho. Tem uma expressão, num burrico. Um jumentinho, um animal de carga. Irmãos, nós temos que aprender a humildade com ele. Nós precisamos. Se houver humildade, nós estaremos unidos. E como estaremos unidos, irmãos? Por isso, a humildade é a chave para entrarmos no reino. Lá não vai caber quem não tem humildade. Por isso, ore. Você quer reinar com Cristo? Ore. Para que Deus faça de você uma pessoa humilde e mansa. O Senhor vem montado no jumentinho. É interessante que esse episódio é falar dos 4 evangelhos. E Lucas, e Marcos e Lucas, acrescenta uma coisa, ele fala assim, num jumentinho que ninguém ainda montou, alguém aqui entende montaria de animal? Se você entende, eu quero ver se você monta num animal que nunca foi montado. Monta. Te dou 1 segundo para você ficar em cima. Não fica. Você vê, irmãos, ninguém havia montado aquele jumentinho. O Senhor monta. E ele vai. Porque no animal que ninguém nunca montou, ninguém monta. Você tem que amansar. Quando eu era menino, eu via tinha um senhor lá perto da minha casa, ele vivia amansando cavalo, burro e assim por diante. E ficava na nossa rua, correndo na frente do cavalo, ia para lá, ia para cá, até amansar, levava um tempo. Queridos irmãos, como eu preciso ser humilde. E peço aos irmãos, pode orar por mim, faça de mim, Senhor, um homem humilde. Eu estou sem relógio aqui. Já deu? Já passei. Teria mais coisas. Mas eu vou pegar só mais 2 coisas. Tenham paciência comigo, irmãos. Mais 2 aqui e a gente conclui. Lucas capítulo 22. Esse texto já foi lembrado por vários irmãos. Eu creio que o último que falou desse texto aqui foi o Tiago. E eu gosto muito porque ele fala assim do Senhor, do desejo ansioso que dá comer com os discípulos aquela Páscoa. Lucas capítulo 22. O Senhor fala disso nesse capítulo. Mas esse capítulo começa falando de Judas. E o Senhor, ele fala que ele queria ter aquele momento, instituir aquela ceia, aquela Páscoa com os deles. Lembra? A Páscoa lá, instituída lá em Êxodo capítulo 12, né? Como eles deveriam fazer eles deveriam preparar. É o que os judeus faziam. Então o Senhor manda eles preparar a Páscoa. Mas se você ver no início, Judas, Satanás já tinha entrado no coração de Judas para poder entregar o Senhor Jesus, Judas Iscariotes.
E o Senhor, olha, fala para dois dos seus discípulos, para Pedro e João, vai preparar a Páscoa. Eles falam, onde, Senhor? Onde eu vou preparar essa Páscoa? E o Senhor fala para eles, ó, você vai entrar na cidade, você vai ver um homem com cântaro, seguir e lança a pergunta. O Senhor manda preparar. Por que o Senhor fala isso? Eu desejo e quero ir à casa do meu irmão, mas se ele não me dá o endereço, é rua tal, bairro tal, endereço tal, número tal, não tem como chegar. O Senhor dá um endereço dessa forma? Por quê? Por que o Senhor não fala rua tal, número tal? Por quê? Porque Judas, ele estava buscando uma ocasião para poder entregar Jesus. E você vai ver que Jesus desejava ansiosamente comer com eles aquela Páscoa antes do seu sofrimento. Você vê, irmão, o cuidado do Senhor. E lá vai, nessa casa, esse lugar que os irmãos bem sabem. E quando o Senhor está falando do sofrimento e da dor deles, o que os discípulos estavam preocupados, irmãos? Suscitaram entre eles, verso 24, uma discussão em que quem seria o maior. Na cabeça deles estava o reino de Deus é semelhante a esse reino do mundo. Não, irmãos, o reino de Deus é o contrário desse reino do mundo. Aí o Senhor vai dar aquelas lições, eu teria mais, mas preciso cortar aqui. No mundo, os governadores, eles, sim, são honrados, são servidos, são cercados, e assim por diante, eles exercem autoridade. Mas no nosso reino, não. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o maior? Seja o que serve. E olha o que Jesus disse: no meio de vós, verso 27, no final, porque no meio de vós eu sou como quem serve. Irmãos, ele pode ou não pode nos aconselhar de ser humilde? Ele é ou não é humilde? Deixa eu dizer para você, ele não deixou de ser humilde. Ele é manso e humilde de coração. Como ele não muda. Queridos irmãos, assim como a água, ela só vai encher os lugares mais baixos. Assim também, você e eu só podemos ser cheios do Espírito se nos abaixarmos. Humildade, humus. Só podemos ser cheios se formos esvaziados. Lembra de que Isaías nos diz, capítulo 15, verso 27? O Deus que habita no alto e sublime, no mais elevado, é o mesmo Deus que habita num coração contrito e humilde. O Senhor veio habitar num barraco que somos nós. É lá que ele habita, nos humildes e quebrantados de espírito. Se isso há em você, irmãos, que coisa boa. Cristo, o Senhor, veio trazer para nós a humildade. E se você e eu, nós temos procurado sermos assim, irmãos, que coisa boa. A vida nossa como uma vida fraternal em amor. Eu queria ler Romanos mais 12 e outros textos, mas quero ler só, vou ler Colossenses. Aliás, vou ler Romanos, que eu acho bem interessante. Romanos 12. Vamos, por favor, tenha paciência aí. Romanos 12, a partir do verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Verso 11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sedes pacientes da tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a austeridade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Que clareza, irmãos, de sermos humildes. Paulo falando em Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12, ele diz, Colossenses 3, 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos afetos de misericórdia,
e de bondade, e de humildade e mansidão. Humildade e mansidão, olha aí, irmãos. De longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Acima de tudo, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vossos corações, ao qual também fosse chamados em um seu corpo e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aconselhai-os mutuamente, com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo, não é algumas coisas, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu preciso encerrar. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como já dissemos, irmão, a chave para compreendermos tudo o que o Senhor diz lá no Sermão do Monte é essa aí. Humildade. Tudo que vem em seguida. Por isso, está colocado numa ordem linda as bem-aventuranças. É bom lembrar que ninguém, como já disse, ninguém pode entrar no reino de Deus, ou também o que é também chamado reino dos céus, a menos que seja possuidor claramente dessas qualidades expressas da humildade. No reino de Deus, não existe sequer um participante que não seja humilde. Essa é o caráter do cidadão do céu. Esse é o caráter daqueles que foram para reinar com Cristo. Precisamos ser esvaziados da nossa própria sabedoria. Não seja sábio aos seus próprios olhos, para que possamos ser cheios daquele que é, que era e que há de vir. Que o Senhor fale aos seus corações, irmãos. Que haja entre nós, como Pedro diz lá, concluindo a sua carta, capítulo 3, tende em vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão, amor fraterno, e sede misericordiosos e humildes. Que o Senhor nos abençoe. Amém.